Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa aqui. Hoje falando sobre as orações subordinadas substantivas. Um tipo de orações que tem sido uma dificuldade para muita gente, mas a gente vai trabalhá-las aqui de forma muito mais prática para vocês entenderem. Primeiro a gente precisa lembrar que orações subordinadas são aquelas que se vinculam a uma outra oração de forma dependente, a uma outra oração que eu chamo de oração principal. Diferente das orações coordenadas, em que as duas ou mais orações do período, por mais que estejam juntas, podem trabalhar separadamente, uma não depende da outra, uma não exerce função sintática em relação à outra. No caso das orações subordinadas e substantivas, sempre há essa dependência sintática, e no caso das subordinadas e substantivas, também uma dependência semântica, uma dependência de sentido. As orações subordinadas, elas podem ter natureza substantiva, são chamadas orações subordinadas substantivas, como você observa aqui nesse primeiro exemplo. Parece a oração principal, que as contas não foram pagas. Essa segunda oração é uma oração subordinada substantiva e é chamada assim, a gente vai ver depois com mais clareza, porque ela está exercendo uma função sintática geralmente exercida por um substantivo. Se você olhar para o verbo da oração principal, você percebe que ele não tem sujeito. O que parece? Veja que é um verbo impessoal. E por ser o sujeito um termo essencial da oração, ele precisa aparecer. Como não aparece, a segunda oração vai fazer justamente o papel de sujeito do verbo da oração principal. É o que daqui a pouco a gente vai ver, que a gente vai chamar de oração subordinada substantiva subjetiva. As orações subordinadas também podem ser adjetivas, como você observa nesse segundo exemplo. Veja que a segunda oração, a oração destacada, ela vai caracterizar um termo, um nome da oração principal. No caso, ela está caracterizando os doces. Nós comemos os doces que estavam sobre a mesa. A oração que estavam sobre a mesa está caracterizando um nome, um termo específico da oração principal. E as orações subordinadas também podem ser adverbiais, como você observa nesse último exemplo. Os alunos reclamaram quando o professor saiu da sala. Observe que essa segunda oração, quando o professor saiu da sala, ela vai exercer a função de adjunto adverbial de tempo em relação à ação da oração principal. Por isso, ela é uma oração subordinada adverbial. Esses dois tipos de orações, as subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais, serão temas para outras aulas. Hoje vamos falar especificamente sobre as orações subordinadas substantivas, que são chamadas assim, como eu já falei, porque elas vão exercer funções sintáticas que geralmente são exercidas por substantivos. E uma prova de que a oração subordinada substantiva tem realmente esse papel é que a gente consegue substituir o núcleo de uma oração subordinada substantiva por um núcleo substantivo. Por exemplo, descobri hoje que cobrarão a multa pelo atraso da conta. Eu tenho aqui duas orações, a primeira sem destaque, descobri hoje. A base da oração é o verbo descobrir. E a segunda, que cobrarão a multa pelo atraso da conta, cobrarão a multa pelo atraso da conta. A base dessa segunda oração é o verbo cobrar. Então, se existe um verbo nesse trecho sublinhado, automaticamente eu tenho uma oração. Nesse caso, quem descobre algo. O verbo da oração principal está precisando de um objeto direto, por ser um verbo transitivo direto, e a segunda oração vai justamente fazer esse papel de objeto direto, que daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é a possibilidade de trocar esse verbo da segunda oração por um substantivo. Descobri hoje a cobrança da multa pelo atraso da conta. Observe a substituição do verbo que serviu de base para a segunda oração por um substantivo. Sendo assim, eu não tenho mais
nesse segundo exemplo, na parte destacada, uma oração, e sim um simples sintagma nominal, tendo como base o termo cobrança. Então, só para provar para vocês que a oração subordinada substantiva realmente faz o papel de substantivo, é que a gente consegue normalmente trocar o núcleo da oração, que é o verbo, por um núcleo nominal, um núcleo substantivo. Só para mostrar aí esse papel de substantivo que a oração subordinada substantiva faz. E o que nós vamos começar a perceber a partir de agora são as classificações. As orações subordinadas substantivas podem ser subjetivas, quando faz o papel de sujeito do verbo da oração principal. Elas podem ser objetivas diretas, quando elas fazem justamente o papel de objeto direto de um verbo da oração principal. Assim como as objetivas indiretas, quando elas fazem o papel de um objeto indireto. Completiva nominal vai fazer o papel de complemento de um nome lá da oração principal. Temos as predicativas, que vão fazer papel de predicativo do sujeito. E, por último, as apositivas fazem o papel de aposto de um termo da oração principal. Nós vamos ver a partir de agora detalhadamente cada uma delas. E eu começo com vocês com a oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela oração que vai exercer, que vai fazer o papel de sujeito do verbo da oração principal. E quando é que isso vai acontecer? Quando eu olho para o verbo da oração principal e percebo que ele é um verbo impessoal, ou seja, um verbo que não tem sujeito. Não é um caso de sujeito oculto, não é um caso de sujeito determinado, com o verbo ali na terceira pessoa do plural e sujeito implícito. Eu estou falando aqui do caso de o verbo da oração principal realmente não ter sujeito, como acontece nesse exemplo. É importante que todos tragam seus documentos. Você tem que perceber primeiro quem é a oração principal. Por mais que eu queira classificar a oração subordinada substantiva, que é a segunda que aparece aqui, você vai sempre analisar a oração principal, começando pela análise do verbo. Então, é importante você separar quem é a oração principal de quem é a oração subordinada. Use como referência o conectivo. Lembre-se de que esse que, ou no caso do se, ele vai iniciar a oração subordinada substantiva, tá? Então, aquela oração que não tem o conectivo é a oração principal, que é a oração que você vai fazer essa análise. Comece observando o verbo da oração principal e observe primeiro se esse verbo é pessoal ou impessoal, ou seja, se ele tem sujeito ou não. Por quê? Se você percebe que o verbo da oração principal não tem sujeito, automaticamente a segunda oração vai fazer o papel de sujeito do verbo da primeira. Então, automaticamente eu classifico essa segunda oração como uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela está figurando, ela está funcionando como sujeito do verbo da primeira oração. Assim como nesse outro exemplo, consta que as contas já foram pagas, eu tenho que perceber que consta é a oração principal, que as contas já foram pagas vai ser a oração subordinada substantiva, que, mais uma vez, está fazendo o papel de sujeito do verbo da oração principal. Basta você observar para o verbo constar e perceber que também não tem sujeito. Nem dá para encaixar um. Você tenta encaixar um pronome ele consta que as contas já foram pagas e esse ele não se encaixa. Ou seja, você percebe que aqui não cabe um sujeito. Automaticamente, a segunda oração vai fazer papel de sujeito do verbo da primeira. Uma coisa importante vai servir de macete aí para você classificar. A segunda oração, a oração subordinada substantiva, vai fazer sempre o papel daquilo que falta na oração principal. Então, você vai sempre fazer uma análise da oração principal na perspectiva daquilo que falta. Como o sujeito é um termo essencial da oração, então ele é o primeiro que a gente observa. A gente vai para a oração principal sempre procurando se tem ou não sujeito. E se não tiver sujeito na oração principal, automaticamente a segunda oração
É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Como acontece também nesse terceiro caso. Acontece que eu já fiz a prova. Acontece a oração principal, que eu já fiz a prova, será a oração subordinada substantiva. Quando eu olho para a primeira oração, acontece, formada apenas pelo verbo, eu percebo mais uma vez que não tem sujeito para esse verbo. Por mais que eu tente encaixar um, eu não vou conseguir, não tem como, não tem. Ele é um verbo impessoal. Automaticamente, se eu não tenho verbo, se eu não tenho sujeito no verbo da oração principal, automaticamente a segunda oração funciona como oração subordinada substantiva subjetiva. Então, primeiro passo, separa quem é a oração principal da oração subordinada e a primeira análise, o primeiro item que você vai procurar na oração principal é se ele tem sujeito. Se ele não tiver, automaticamente a segunda oração vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. A segunda oração vai fazer papel de sujeito do verbo da oração principal. Mas aí, se eu achar sujeito na oração principal, automaticamente já não pode ser subjetiva. Então, vamos ver quais são as outras possibilidades. Começando aqui com o segundo item, a segunda possibilidade. Eu tenho a oração subordinada substantiva objetiva direta. É o tipo de oração que faz papel de objeto direto do verbo da oração principal. Observe esse primeiro exemplo. Desejamos que o nosso vizinho seja legal conosco. Desejamos que o nosso vizinho seja legal conosco. Você vai de novo separar quem é a oração principal de quem é a oração subordinada substantiva. E você vai sempre olhar para a oração principal numa perspectiva daquilo que falta. Quando você tentar buscar um sujeito na oração principal, dessa vez você vai encontrar. Por mais que ele esteja oculto, eu tenho aqui o sujeito nós, a gente percebe claramente que ele existe. Pela desinência do verbo, eu percebo que tem aqui um sujeito. Está oculto, mas tem sujeito. Lembra que eu falei, no caso de não ter sujeito, é não ter de fato. Não é ter, mas está oculto ou indeterminado. Nesse caso, não tem sujeito, tá? Então, se tem sujeito, nós desejamos, já vi que não está faltando sujeito na oração principal. Então, nosso plano B, vamos partir para a predicação do verbo. Quem deseja algo. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. E sabemos que todo verbo transitivo direto exige um objeto direto. E se eu olhar só para a oração principal, eu não vou achar esse objeto direto. Ou seja, eu sei que o verbo transitivo precisa de um complemento, precisa de um objeto, mas nesse caso não tem. E o que foi que eu disse para vocês agora há pouco? A oração subordinada substantiva vai sempre fazer papel daquilo que falta na oração principal. Nesse caso específico, o que falta na oração principal é justamente um objeto direto, que você vai perceber pelo contexto, pela complementação que a segunda oração promove em relação à primeira, que essa segunda oração vai fazer o papel de objeto direto, completa o sentido do verbo desejar. Por isso, a segunda oração inteira vai fazer papel de objeto direto e vai ser chamada oração subordinada substantiva objetiva direta. Assim como nesse próximo exemplo. Achamos que você deve partir. De novo, vai fazer aquele trabalho de separar as duas orações. Perceba a primeira oração sozinha, achamos. Mais uma vez tem sujeito, está oculto, mas tem sujeito, nós achamos. E aí você vai perceber que quem acha algo. De novo, verbo transitivo direto, que vai precisar, de novo, de um objeto direto. E quando você observa na oração principal, você não acha esse objeto. De novo, vou falar para vocês. A oração subordinada substantiva vai fazer papel daquilo que falta na oração principal. Nesse caso, está faltando de novo o complemento do verbo achar, o objeto direto do verbo achar. E você percebe que a segunda oração vai justamente fazer esse papel de complemento. O que é que nós achamos? Que você deve partir. Então, a segunda oração inteira está, de novo, fazendo o papel
de objeto direto do verbo da oração principal. Assim como acontece nesse último exemplo. Eu sei que você me ajudou. De novo, quem sabe, sabe algo. Tem sujeito, nesse caso está explícito, está claro que é um sujeito simples. Então vamos partir para a predicação do verbo. Quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto, mais uma vez. Sabemos que todo verbo transitivo direto exige um objeto direto e o objeto direto não está na oração principal. Mais uma vez, a oração subordinada substantiva fazendo o papel daquilo que falta na oração principal. No segundo exemplo, no segundo caso, na verdade, na segunda oração desse terceiro exemplo, a segunda oração vai fazer papel de objeto direto do verbo saber, pois completa o sentido do verbo saber. É assim que você vai encontrar uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Vamos para mais uma classificação. Dessa vez, uma oração bem parecida, só que agora objetiva e indireta. A diferença é que, dessa vez, o complemento, o objeto, é iniciado por uma preposição esta que é exigida justamente pelo verbo ali que está precisando desse complemento na oração principal. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, meu pai insiste em que eu estude. Observe, de novo, fazendo aquela separação de quem é a oração principal e quem é a oração subordinada. Nesse caso, eu sei que o item que eu vou usar como referência é o conectivo, que, mas se junto desse conectivo, junto dessa conjunção, tiver uma preposição, como acontece aqui com o em, essa preposição também fica do lado da segunda oração. Lembrem-se disso. Eu sei que a referência para eu fazer o corte entre as duas orações é justamente o conectivo que, a conjunção que, mas nos casos em que há junto a essa conjunção uma preposição, a preposição também fica do lado da segunda oração, como acontece nesse caso. Agora vamos voltar para a oração principal. Procura o verbo, insiste, claramente o sujeito da oração principal, meu pai. Então eu vou buscar aqui a predicação do verbo. Quem insiste, insiste em algo. Então ele é um verbo transitivo porque precisa de complemento. E é transitivo indireto por conta da necessidade da preposição em, que insiste, insiste em. Então, é um verbo transitivo indireto que vai exigir um objeto indireto. E quando eu observo direitinho essa oração principal, olhando só para a oração principal, eu percebo que não tem objeto indireto. Meu pai insiste em que? Então, estava faltando na oração principal o objeto indireto, e como eu já disse para vocês, a segunda oração, a oração subordinada substantiva, vai fazer sempre papel daquilo que falta na oração principal. Nesse caso, o que está faltando é complementado pela segunda oração. Meu pai insiste em que? A segunda oração vem e complementa, em que eu estude. Então, essa segunda oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, como aparece lá no título para vocês. Vamos de mais exemplo? Ele me convenceu de que o trabalho era fácil. De novo, fazendo aquele trabalho de separar uma oração da outra oração. Quando eu olho só para a oração principal, eu vejo claramente um sujeito, ele. Então, não está faltando sujeito na oração principal. Vamos partir para o plano B, que é a análise da predicação do verbo. Percebam que, nesse caso, o verbo convencer é bitransitivo. Quem convence, convence alguém. Alguém é um complemento. E que convence alguém de algo. Esse de algo é um outro complemento. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto, VTDI. Ele exige dois complementos. Aí você pode estar pensando agora, Diego, vai ter uma oração que vai fazer o papel de dois objetos? Não. Mas observe, o que foi que eu disse para vocês até agora. A oração subordinada substantiva vai fazer papel daquilo que falta na oração principal. Então, primeiro eu tenho que analisar todos os itens da oração principal para só classificar
depois de eu descobrir o que é que está faltando na principal. Quando eu descobri isso, é que eu classifico a segunda oração, a oração subordinada substantiva. Veja que eu ainda tenho um item aqui na oração principal, que é o me. Quem convence, convence alguém. E esse me é o alguém. Ele convenceu a mim, ele me convenceu. Então, esse me é um objeto, esse me é um objeto direto. Ou seja, não está faltando objeto direto na oração principal. Já o encontrei ainda na oração principal. Mas está faltando claramente o objeto indireto. E vai ser justamente a segunda oração que vai fazer esse papel de completar pela segunda vez, já que o verbo da oração principal precisa de 2 complementos. Então, se você se deparar com o verbo bitransitivo na oração principal, não se apavore. Você vai continuar a análise e perceber que um dos complementos vai estar ainda na oração principal. Você só vai classificar a segunda oração a partir do momento que perceber o que é que está faltando na oração principal. Vamos de mais um exemplo. Ele se lembrou de que tinha um encontro. De novo, fazendo aquele corte, aquela ruptura entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Analisando agora o verbo da oração principal, já se percebe claramente aqui a presença do sujeito ele. Então, eu já sei que não está faltando sujeito na oração principal. Então, vamos partir para a predicação do verbo. Percebam que eu tenho aqui o verbo lembrar aparecendo como um verbo pronominal. Tem uma particularidade da regência do verbo esquecer e do verbo lembrar. Sempre que eles forem pronominais, ou seja, sempre que tiverem um pronome oblíquo apoiado neles, tanto no esquecer quanto no lembrar, esse verbo vai ser transitivo indireto. Quem se lembra de algo. Então, todo verbo transitivo indireto exige um objeto indireto, que vai ser justamente a segunda oração. Ele se lembrou de quê? De que tinha um encontro. Perceba que a segunda oração inteira vai completar o sentido do verbo transitivo indireto da oração principal. Por isso, essa segunda oração vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Bem parecido com a anterior, só que dessa vez exige a presença de uma preposição. O verbo da oração principal exige essa preposição. Vamos para mais um exemplo parecido, que é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Eu digo que é parecida com a objetiva indireta também por conta da presença da preposição. A diferença é que a completiva nominal completa o sentido de um nome da oração principal, enquanto a objetiva indireta completa o sentido de um verbo da oração principal. Olha esse primeiro exemplo. Tenho muito receio de que a prova esteja difícil. De novo, fazendo aquele corte entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Analisando a primeira oração, a gente começa pelo verbo da oração principal e a gente percebe que é um verbo que tem sujeito. Mesmo que ele esteja oculto, mas claramente tem sujeito nessa oração. Eu tenho muito receio. Então, partindo aqui para um plano B, se eu for ver a predicação, o verbo ter seria transitivo direto, quem tem algo. Muito receio figura já como objeto direto, ou seja, a segunda oração não vai ser objetiva direta, porque eu já encontrei aqui o objeto da primeira oração. Mas observe uma coisa. Quem tem receio de algo. Veja que eu tenho aqui um nome na oração principal, um substantivo que precisa de complemento. Quem tem receio de algo. E a segunda oração vai justamente fazer esse papel de completar o nome da oração principal. A segunda oração, de que a prova esteja difícil, completa um nome, não um verbo, mas um nome da oração principal. Por isso, temos aqui uma oração
completiva nominal, assim como acontece nesse outro exemplo. Eu estava convicto de que ele era inocente. De novo, fazendo aqui a ruptura entre as duas orações. Claramente o verbo da oração principal tem o sujeito eu, então já sei que a segunda não é subjetiva. Se eu for aqui analisar a predicação, eu tenho um verbo de ligação. Verbos de ligação servem para ligar sujeito ao predicativo do sujeito, então claramente aqui o sujeito antes do verbo. E convicto, que vem depois do verbo, vai ser justamente esse predicativo. Mas, se eu observar só a oração principal, eu percebo que está faltando informação. Porque quem está convicto de algo. Então, eu tenho de novo um nome precisando de complemento. Justamente a segunda oração vai fazer o papel desse complemento. A segunda oração completa o sentido de um nome da oração principal. Assim como nesse terceiro exemplo, eu tenho medo, essa é a oração principal. Mas quem tem medo de algo. Mais uma vez eu tenho aqui um nome, nem vou fazer mais a análise desde o início, a gente já vê claramente o sujeito, a gente já vê a predicação do verbo ter. Mas aí quando eu chego aqui no item medo, eu sei que quem tem medo de algo. E medo também é um nome que precisa de complemento. Por isso, a segunda oração vai fazer papel de complemento do verbo, de um nome, desculpa. A segunda oração vai fazer papel de complemento de um nome da oração principal. Por isso, vai ser classificada como oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Vamos aqui para a penúltima classificação. É a oração subordinada substantiva predicativa. Ela vai exercer o papel de predicativo do sujeito da oração principal. E aí a gente vai ter um macete para esse tipo de oração. Predicativo do sujeito, quando a gente lembra da estrutura sintática, esse predicativo vai vir sempre após um verbo de ligação. A função do verbo de ligação é justamente ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, qual é o macete? Sempre que a oração principal terminar com um verbo de ligação, veja, não basta ter verbo de ligação. A oração principal tem que terminar com o verbo de ligação. Sempre que após o verbo de ligação, tudo que restar for a segunda oração, for a oração subordinada substantiva, automaticamente eu vou classificá-la como predicativa. Porque se eu lembro que a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, eu identifiquei aqui, no fim da oração principal, o verbo de ligação. Eu sei que o que vem antes desse verbo de ligação é o sujeito, então o que vem depois só pode ser predicativo do sujeito. Por isso, essa segunda oração é classificada como oração subordinada substantiva predicativa. Observe os outros dois exemplos. Sempre a oração principal sendo encerrada, sendo concluída com o verbo de ligação. Se a função do verbo de ligação é ligar sujeito ao predicativo do sujeito, então o que vem após esse verbo de ligação, já na segunda oração, automaticamente vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. E por último, eu julgo ser o tipo mais fácil das seis classificações da oração subordinada substantiva, a mais fácil é a apositiva, não por exercer a função de aposto, não é essa facilidade, aliás, não deixa de ser, mas é um elemento visual que nos chama a atenção. Dos 6 tipos, das 6 classificações das orações subordinadas substantivas, ela é a única que se separa da oração principal através dos dois pontos. Então, nos outros casos, se você puder observar, nós não temos nenhum sinal de pontuação entre a oração principal e a oração subordinada, mas na positiva, percebam a presença desses dois pontos
separando a oração principal da oração subordinada substantiva. No primeiro exemplo, torci muito por esta resposta. Perceba que a segunda oração vai fazer papel de aposto de um termo da oração principal. No caso, vai explicar essa resposta, o que seria essa resposta. Já no segundo caso, o termo que está tendo informação a mais é coisa ou uma coisa. Só te digo uma coisa. O que é que eu te digo? Que estudes mais. Então, a segunda oração completando o sentido, aliás, não completando o sentido, mas esclarecendo, trazendo algo a mais, trazendo informação a mais, que é a função do aposto. Esclarecer, especificar, trazer uma informação a mais. Então, esses são os seis tipos de orações subordinadas e substantivas. E bem rapidinho, só para a gente concluir, eu quero mostrar para vocês, do ponto de vista estrutural, que essas orações subordinadas e substantivas podem ser reduzidas. E o que é uma oração reduzida? É uma oração que, apesar de ser subordinada, não tem conjunção, e o verbo dessa oração subordinada, ao invés de aparecer conjugado, ele vai aparecer, no caso da subordinada substantiva, no infinitivo. Lá na frente, quando a gente for trabalhar a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial, nós vamos perceber que essas orações reduzidas também podem aparecer com o verbo no gerúndio ou no particípio. Mas no caso da oração subordinada substantiva, ela sempre vai aparecer com o verbo no infinitivo, como acontece nesse primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui a oração principal. Os alunos não sabiam que era dia de prova. A segunda oração, a oração subordinada substantiva objetiva direta, já que completa o sentido do verbo saber na oração principal, que é um verbo transitivo direto. Mas eu quero que você perceba a estrutura dessa oração subordinada substantiva. Veja que ela começa com o conectivo e o verbo aparece conjugado. E aí nós chamamos esse tipo de oração de desenvolvida. Ela tem o conectivo e ela tem o verbo conjugado. Mas observem que eu vou agora pegar essa mesma oração e vou reduzi-la, tirando o conectivo e colocando o verbo no infinitivo. Os alunos não sabiam ser dia de prova. Percebam que a primeira coisa que soma é o conectivo. Não tem conectivo, por isso que ela é reduzida. E o verbo vai aparecer não mais conjugado, como foi lá em cima. Agora ele aparece no infinitivo. E aí a gente continua tendo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, a classificação não muda, só que ao invés de ela aparecer desenvolvida, ela vai aparecer reduzida pela falta do conectivo e reduzida de infinitivo justamente porque o verbo não está mais conjugado e sim no infinitivo. A classificação não muda, ela continua sendo objetiva direta, só que ao invés de ela aparecer na forma desenvolvida, ela aparece na forma reduzida. O mesmo acontece com esse outro exemplo. O médico insistiu em que fizéssemos uma dieta. Veja aqui a presença do conectivo, que faz com que a oração seja desenvolvida, e o verbo conjugado. Ela vai ser uma oração subordinada substantiva quanto à classificação objetiva indireta, já que completa o sentido de um verbo transitivo indireto da oração principal. Porém, aliás, é objetiva indireta desenvolvida, como a gente está acostumado a ver até agora. Porém, eu mostro para vocês que dá para a gente reduzir, assim como eu fiz lá atrás com outro exemplo. O médico insistiu em fazermos uma dieta. O conectivo, mais uma vez, desapareceu daqui. E o verbo que antes apareceu conjugado, agora aparece no infinitivo. Lógico, nesse caso, no infinitivo pessoal. Eu tenho aqui o verbo fazer no infinitivo, mais essa desinência. Existe um infinitivo pessoal necessário nos momentos em que eu preciso fazer a concordância, mesmo ele estando no infinitivo, às vezes ele tem sujeito, nesse caso tem, seria o sujeito nós, que está oculto na segunda oração. Então,
A classificação não muda, só que dessa vez essa oração vai ser reduzida, porque o conectivo sumiu, e reduzida de infinitivo, já que o verbo aparece no infinitivo. Mesmo que seja um infinitivo pessoal, é também um verbo no infinitivo. Aí 2 exemplos de orações subordinadas, substantivas, reduzidas de infinitivo. E essa foi a nossa aula sobre as orações subordinadas, substantivas. Espero que tenham entendido tudo bem direitinho. E na próxima aula trabalharemos outro item, outro tema. Um abraço a todos e até mais.